Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Ejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos números positivos e negativos. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Números positivos e negativos. Se iremos falar de números positivos e negativos, então vamos falar do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros surgiu devido à necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais, incluindo-se nele os números negativos. Os números naturais deixaram de ser suficientes para representar as situações do dia a dia, por isso foram criados outros conjuntos numéricos. O conjunto dos números inteiros representamos com a letra Z maiúscula e os seus elementos devem estar entre chaves. Os seus elementos são os números inteiros positivos e negativos, incluindo o zero. Do lado esquerdo do zero temos os números negativos e do lado direito do zero os números positivos. Perceba que do zero até o mais infinito temos o conjunto dos números naturais. Podemos dizer então que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Essa representação do Z com o asterisco indica que o zero foi excluído. É a representação do conjunto dos números inteiros não nulos. O Z com o sinal positivo, isso quer dizer que foram excluídos os números negativos, ficando apenas os positivos e o zero. É a representação do conjunto dos números inteiros não negativos. O Z com o sinal negativo indica que foram excluídos os números positivos, ficando apenas os negativos e o zero. É a representação do conjunto dos números inteiros não positivos. O Z com o asterisco e o sinal positivo indica que foram excluídos os números negativos e o zero, ficando apenas os números positivos. É a representação do conjunto dos números inteiros positivos. O Z com asterisco e o sinal negativo indica que foram excluídos os números positivos e o zero, ficando apenas os números negativos. É a representação do conjunto dos números inteiros negativos. Perceba que todos esses conjuntos são subconjuntos do conjunto Z, pois todos os elementos estão contidos no conjunto dos números inteiros. A utilização dos números inteiros, onde podemos encontrar os números inteiros. Nas temperaturas, como por exemplo, temperatura de 30 graus Celsius, representamos com o número inteiro positivo 30. Temperatura de 5 graus abaixo de zero. Se está abaixo de zero, vamos representar com o número negativo 5. Colocamos aqui menos 5 graus Celsius. Também para representar lucros e prejuízo, como por exemplo, lucro de R$800. Representamos com o número inteiro positivo R$800. Prejuízo de R$500. Representamos com o número inteiro negativo, pois se trata de um prejuízo, menos R$500. Um saldo de 5 gols a favor. Se o saldo de gol é a favor, vamos representar com o número inteiro positivo, mais 5. Um saldo de 3 gols contra. Se os gols são contra, vamos representar com o número inteiro negativo, menos 3. 28 metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo do nível do mar, vamos representar com o número inteiro negativo, menos 28. Vejamos agora a utilização dos números inteiros em alguns problemas. Seu Paulo possui R$300 em sua conta bancária e precisou fazer um pagamento de R$250. Qual o saldo bancário de seu Paulo? Veja, seu Paulo tem R$300 e está devendo R$250. 300 menos 250 é igual a R$50. Isso quer dizer que ele ainda terá um saldo positivo, portanto, usaremos o número inteiro positivo, mais 50. Seu Paulo possuía R$450 em sua conta bancária e precisou fazer um pagamento de R$500.
qual o saldo bancário de seu Paulo. Perceba que agora seu Paulo tem um valor como dívida maior que o valor que ele tem como crédito. Portanto, ele vai ficar devendo ao banco R$ 50. Se ele vai ficar devendo R$ 50, vamos utilizar um número inteiro negativo para representar o seu saldo. O saldo de seu Paulo é de menos R$ 50, ou R$ 50 negativo. Em um certo campeonato de futebol, um time fez 7 gols e sofreu 9. Qual o saldo de gol desse time? Perceba que o time fez apenas 7 gols e sofreu 9. Ele sofreu mais do que o que ele fez. 9 menos 7 dá 2. Então usaremos um número inteiro negativo para representar o seu saldo de gol. Menos 2 gols ou negativo de 2 gols. Reta numérica. Temos aqui a representação dos números inteiros na reta numérica. Nós temos o zero, que é a origem, o ponto de referência, de azul à sua direita os números positivos e de vermelho à sua esquerda os números negativos. Perceba que uma unidade para a direita do zero nós encontramos o 1 positivo e uma unidade para a esquerda do zero nós encontramos o 1 negativo. 2 unidades para a direita do zero encontramos o 2 positivo e 2 unidades para a esquerda do zero nós encontramos o 2 negativo. Isso vai acontecer com 3, vai acontecer com 4, com 5, com todos os números. Isso quer dizer que os números negativos podem ser considerados o oposto dos números positivos. É como se fosse um espelho. Se você der um legal para o espelho com a mão direita, o seu reflexo no espelho vai responder com a mão esquerda. Então podemos dizer que os números negativos é o reflexo dos números positivos. Disso vem a ideia de oposto ossimétrico. Dizemos que dois números A e B são opostos ossimétricos quando a distância desses números até o zero é a mesma. Vejamos um exemplo. Vamos determinar o oposto de 2, que na verdade é o próprio 2 negativo. Vamos colocar aqui um eixo de simetria e vamos colocar aqui também uma semi-reta no 2. Do 2 até o zero, nós temos 2 unidades. Vamos contar 2 unidades também para a esquerda do zero. Vamos colocar aqui uma semi-reta, 1, 2. Vamos analisar que tem 2 unidades do zero até o 2 negativo. Isso quer dizer que do 0 até o 2 positivo nós temos 2 unidades e do 0 até o 2 negativo nós temos também 2 unidades. Isso quer dizer que o oposto de 2 é menos 2 e vice-versa. Mas não precisa você estar medindo, calculando distância de um número até o zero para descobrir o seu oposto. Basta apenas trocar o sinal. Exemplo, o oposto de 5, 5 negativo. O oposto de 4 negativo, 4 positivo. O oposto de 3 positivo, 3 negativo. Basta apenas você trocar o sinal que você já encontrará o oposto do número em questão. Comparação de números inteiros. Para comparar números inteiros, usamos os símbolos maior que, menor que e o sinal de igualdade. Temos aqui a reta numérica, o zero, os números positivos, os números negativos, e nós temos que o zero é maior que todos os números negativos e qualquer número positivo é maior que os números negativos. Quanto mais os números se distanciam do zero para a direita, eles vão ficando maiores. Quanto mais os números se distanciam do zero para a esquerda, eles vão ficando menores. Vejamos alguns exemplos. Complete com os símbolos maior que, menor que ou igual. Menos 2 e menos 5. Como os dois números são negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. O menos 2 está mais próximo do zero do que o menos 5. Portanto, o menos 2 é maior. 3 e 5. Como os dois números são positivos, o maior é o 5. 17 e menos 500. Um número é positivo, o outro é negativo. Qualquer número positivo é maior que os negativos. O 17 é maior. Menos 1.350 e menos 1. Os dois são negativos.
aquele que está mais próximo do zero é o maior. No caso, o menos 1. Menos 123 e 125. Um número negativo e um número positivo. O positivo é maior, o 125. Menos 1 são iguais, usamos o sinal de igualdade. Menos 97, menos 1. Os dois números são negativos. O que está mais próximo do zero é o menos 1, ele é o maior. Menos 100 e 0. O zero é maior que qualquer número negativo. Módulo de um número inteiro. Módulo ou valor absoluto de um número representa a distância deste número até o zero. O módulo é representado por duas barras. Vejamos alguns exemplos. Módulo de 2 é a distância do 2 até chegar no zero. Nós temos 1, 2 unidades. Módulo de 2 é 2. Módulo de 4. Nós temos o 4, 1, 2, 3, 4 unidades até chegar no zero. O módulo de 4, 4. Módulo de 5, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos colocar aqui. Não precisa você ficar contando as unidades para saber o módulo de um número. Exemplo, o módulo de 50 é o próprio 50. O módulo de 20 é o 20. O módulo de 100 é o 100. Vejamos os números negativos. Como o módulo se refere à distância do número até o zero, os números negativos, o módulo será positivo, pois se refere à distância e não existe distância representada com número negativo. Módulo de menos 5. Nós temos o menos 5 aqui e vamos, 1, 2, 3, 4, 5 unidades até chegar ao zero. O módulo de menos 5 é 5. O módulo de menos 3, 3. O módulo de menos 9, 9. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima videoaula.